Espírito de Deus nos ungiu a proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Receba a alegria do céu, olhe de alegria, vestes de louvor, coroa investida, pra glória do Senhor. Olhe de alegria, você canta e sorri, vestes de louvor, coroa investida, profetiza, pra glória do Senhor. A paz do Senhor, igreja, amém? Hoje é mais um culto de adoração, mais uma noite na qual o Senhor vai mostrar que você não está sozinho nessa batalha. Você creia nisso? Então começa a aplaudir o nome dele, porque ele já está aqui. Deus, ele é maravilhoso. E eu venho falar para você nessa noite, seja igual Davi. Davi, ele não pediu nada para Deus, mas ele pediu uma coisa que todos nós devemos pedir, é que ele deixa todos nós ficarmos na presença dele todos os dias da nossa vida. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e cante esse louvor como se fosse uma oração, porque o nosso Pai, o nosso Criador, ele está na casa. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo. Se ele é o único motivo que te fez chegar aqui, começa a agradecer a ele nessa noite. Seus filhos já estão aqui, Senhor. Onde tiver um ou dois, a sua presença está. Oh, aleluia, Senhor. Aceita, Pai. Aceita a oração, Pai. Aceita esse louvor como uma oração que possa chegar diante da sua presença como um cheiro suave, Pai. Que diminua esse ministério, Pai, mas que o Senhor veja a luz brilhando em nosso coração, Pai. Porque o meu coração, Pai, o coração de cada homem, de cada mulher que está disposto a te adorar, Pai, está focado em
Cristo, Ele é o único que dá a
aquele que faz o mal se cair. Nós adoramos aquele que está mudando a sua vida. Eu quero falar para você nessa noite, se você veio buscar, mas Jesus Cristo, ele é bem claro, quando ele fala assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, ele está falando assim para você. Ele não abençoa aquele coração gelado, ele não abençoa aquele coração que está fechado, simplesmente ele bate no coração daquele que abre, e ele está batendo, ele que está à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, aquele que abriu seu coração, vai entrar em sua vida, sem ali com o Senhor, e você vai ser comigo. Se você declarar isso na nós somos seus filhos, somos teus filhos, queremos queimar, e deixa queimar, só tu és. Levanta suas mãos bem lindo, que não é pra mim. Eu não sou digno de nada, meu querido. Eu não sou melhor que vocês. Mas simplesmente, assim como Davi, ele estava lá, cuidando das ovelhas. Mas Jesus falou, ele tem o que os outros não têm. Ele tem o que os outros não têm. E é graça. E essa graça é somente Deus que dá. E ele está falando pra você nessa noite. Eis que essa noite eu estou dando graça na sua vida. Então levante a sua voz e declara a última vez. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Aleluia. Igreja amada, levanta bem alto tua mão e canta. Quero ouvir a igreja. É santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Mais uma vez declare para ele, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pode aplaudir esse Deus de maravilha, fica à vontade, aleluia. Será que eu consigo ouvir um aleluia? Se eu me alegro, imagine quanto Deus se alegra. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe mais: ide, comei das gorduras, aleluia, bebei das doçuras, enviai porções até para aqueles que nada preparado têm para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, aleluia. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou ler mais uma vez, você tomando posse cada vez. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Esse dia eu separei para vir na casa dele. Esse dia eu separei para adorar ele. Esse dia eu separei para gozar daquilo que ele tem preparado para mim. Portanto, não vos entristeçam, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos aqui adorar o Senhor. Não há outra razão, irmãos, para estarmos aqui. Faz uma autoanálise aí e começa a pensar: o que eu vim fazer na igreja hoje? O que eu vim fazer na igreja hoje? Você veio adorar a Deus? Ou você veio muitas vezes, nem nós, irmãos, nem nós gostamos daquele filho que chega só pedindo: ô pai, dá 10 anos. Nem nós gostamos daquele filho que só quer pedir, o pidoncho, né? Nem a gente gosta, irmão, daquele que só pede, pede, pede. Principalmente você que é pai, mãe. Agora lembra, você que tem um filho pequeno, não precisa lembrar, porque está vivendo isso. Mas você, quando tinha a Carolzinha, quando tinha o Kelvin, pequenininho, como é que eles fazem, irmãos? Nem eles, nem criança chega pedindo. Quando quer alguma coisa, eles vão se aproximando do pai, vão fazendo carinho no pai, vai abraçando o pai, vem com aquele sorrisinho, né? Que desmancha a gente. É assim ou não é, irmãos? É assim. Daí vai se aproximando e deita, daí abraça o pai, daí dá um beijinho no pai, e aí o pai fala: o que você quer, filho? É assim ou não é, irmãos? É assim. O que você quer, Bigan? Bigan eu chamava o Kelvin, quando era pequeno eu chamava ele de Bigan. O que você quer, Bigan? E você não consegue, você não resiste de abençoar o filho. Até as crianças sabem como alegrar o coração do pai. E às vezes nós esquecemos e chegamos na igreja apenas para pedir. Chegamos na igreja apenas para fazer N coisas, menos agradar o pai. E muitas vezes nós olhamos para esse verso e muitas pessoas interpretam de maneira errada. Agora olha para dentro de você mesmo, principalmente você cristão. Qual é o momento que você mais se sente fraco? Qual é o momento que você fica mais desanimado? Qual é o momento que você pensa em parar? Quando você ou peca, ou quando você está longe do Pai. Quando você peca, você se sente: puxa, por que eu pequei? Eu não quero fazer isso, eu não queria fazer isso. E acabei fazendo isso, eu não queria fazer isso e acabei fazendo. E você se sente triste, e você se sente angustiado. Quando você para de orar, quando você para de jejuar, quando você para de congregar, quando você para de agradar o Pai, aí que você fica fraco, espiritualmente, principalmente espiritualmente, irmãos. Nós estamos cheios de filhos pidonchos, mas o Senhor usa esse humilde pastor para falar para você: nós vamos ser diferentes. Nós vamos ser diferentes. Quem vai ser diferente aí e pode dizer: paizinho, me perdoa por todas as vezes que eu cheguei perto do Senhor só com interesse. Eu quero vir na igreja para te agradar. Eu quero vir na igreja para deitar no teu colo. Eu quero vir na igreja para o Senhor me girar como criança no ar, como diz a canção. Eu quero vir na igreja para o Senhor me jogar e me pegar. Eu quero vir na igreja para ter intimidade com o Pai. Eu quero vir na igreja para sentir alguma coisa. Quanto tempo você não derrama lágrima? Quanto tempo você não sente nada? Sabe por quê, filho? Porque provavelmente você está entristecendo o Pai. E se você entristece o Pai, você fraqueja. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas se eu entristeço o Pai, se a gente inverter, a tristeza do Pai é a minha fraqueza. Quem compreende o versículo, quem está entendendo o que o versículo diz? A tristeza do Pai é o que faz com que eu fique triste, que eu fique amargurado, que eu fique angustiado.
porque quando o Pai se alegra comigo, aleluia, Ele libera o banquete para mim. Nós precisamos aprender a fazer o Pai feliz, porque o Pai se entristece. O Pai se entristece. Se você pega a palavra de Deus, você vai ver que alguns episódios Deus se entristeceu. Abre lá para nós Jeremias 48, 36. Eu vou dar algumas referências para você. Jeremias 48, 36. Puxa, eu pensei que Deus não se entristecia. Ele se entristece. João 11, 35 vai dizer que Jesus chorou. E Jeremias 48, versículo 36, vai dizer na versão atualizada, diz que Deus chora e geme quando nós erramos, ou quando nós nos distanciamos. E por que Deus chorava? Porque o povo estava na confusão, e porque o povo louvava com os seus lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Louvava com os lábios, mas o coração estava longe do Pai. Oh, se eu pudesse me consolar, Deus estava querendo se consolar. Ah, se eu pudesse me consolar na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. João 8,35 vai dizer que Jesus chorou. Por que Jesus chorou em João 11, irmão? Muito conhecido. Nós achamos que ele chorou por causa da morte de Lázaro. Não, ele sabia que era só ele dizer Lázaro sai para fora e Lázaro ressuscitava. Ele chorou de ver a falta de fé do povo. Um povo que estava com ele, amigos que estavam, Marta e Maria. Ele ficou indignado, ele chorou de ver aquela situação, irmão. Tanto que quando ele chega diante da pedra, ele diz: Senhor, eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas para que eles saibam que o Senhor me ouve, Lázaro sai para fora. Então o problema não era a morte de Lázaro, era só ele dizer sai para fora e acabou o problema. Ele chorou pela incredulidade. Hebreus capítulo 10, verso 38 vai dizer assim: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, o Senhor não se alegra com ele. Se ele recuar, o Senhor se entristece com ele. Se ele olhar para trás, o Senhor se entristece com ele. Se ele lançar a mão no arado e lançar para trás, o Senhor fica triste com ele. E Jesus estava triste porque Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você não agrada a Deus, você desagrada a Deus. Se você não tem fé, se você não tem amor, se você não tem paz, se você não é manso, se você não é benigno, se você não anda conforme a palavra. Ouvimos ontem aqui, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que é verbo no original, irmãos? Palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ou seja, Jesus é a palavra. Aquele que ama Jesus ama a sua palavra. Aquele que segue Jesus segue a sua palavra. Aquele que alegra Jesus anda conforme a sua palavra. Jesus está aqui na minha mão. Está aí na tua mão também, Jesus? Aleluia. Falamos ontem aqui que as nossas escolhas geram consequências, que devíamos querer mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Do contrário, entristeceríamos a Deus, a Jesus. Então Deus fica triste. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis por nós. Coloca para mim também Lucas 19, do 41 até o 44. Quando que a gente entristece a Deus? Você vai sair daqui só querendo alegrar o coração do Pai. Você só vai querer alegrar o coração do Pai, nada mais que isso. Você vai mudar
Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer se agradar com você. Eu quero fazer o Pai feliz. Aleluia. E quando Jesus chegou, vendo Jerusalém, chorou sobre ela. Percebeu, meu irmão? E quando ia chegando na casa do pastor Leandro, Jesus olhou e chorou sobre ela. Uma pergunta. E quando Jesus ia chegando na casa do irmão João, do irmão Pedro, do irmão Gilmar, do irmão Francisco, o Senhor chorou ou se alegrou? Jerusalém estava fraca, tanto no tempo de Jeremias. Jerusalém estava fraca, tanto no tempo de Jesus. Por quê? Porque estava distante do Pai. Tinha esquecido, tinha colocado Deus em segundo lugar, tinha partido e colocado coisas na frente de Deus, tinha colocado outras prioridades na frente de Deus. Toda vez que Mateus não se cumpre na nossa vida, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, outras coisas vão ser acrescentadas. Quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor se entristece, e cada dia a gente fica mais fraco. Aí você ora, o demônio não sai. Aí você ora, a doença não sai. Aí a enfermidade chega na tua casa. Quantas pessoas colocam filhos acima de Deus? Quantas pessoas colocam trabalho acima de Deus? Quantas pessoas colocam relacionamentos acima de Deus? Quer alegrar o Pai? Coloca Deus em primeiro lugar. E Jerusalém não estava colocando, estava debaixo da lei romana, se submetendo ao jugo romano, ao invés de colocar a lei de Deus como prioridade. E Jesus, quando chegou, vendo a cidade, chorou sobre ela. Próximo verso, dizendo: ah, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. João 1,12 vai dizer: ele veio para Jerusalém, ele veio para os seus, mas os seus não colocaram ele em primeiro lugar, os seus não o receberam, mas todos que o receberam, ele deu força, ele deu poder de serem chamados filhos de Deus. Se eu agrado o Pai, ele me dá autoridade. Se eu agrado o Pai, eu expulso os demônios. Se eu agrado o Pai, as enfermidades vão embora. Se eu agrado o Pai, eu sou feliz independente da circunstância. Te louvarei, não importa a circunstância. Isso aí é só filho que agrada o Pai que faz. Independente, vem pandemia, eu vou continuar adorando a Deus. Veio outros tipos de enfermidade, eu vou continuar adorando a Deus. Veio outro tipo de tentação, eu não vou cair no pecado. Eu jamais vou abrir mão de dar prioridade para o meu Pai, porque eu quero agradar o Pai, porque eu estou cansado de ser fraco, e eu vou ser forte no Espírito. Por que às vezes você tem angústia? Por que às vezes você fica deprimido? Por que às vezes você vai lá para o cantinho? Por que às vezes você fica com ansiedade? Está faltando agradar mais o Pai. Você está fraco porque Ele está triste com você. Porque somos pecadores. Quem compreende essa palavra? Aleluia. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, o inimigo vai te cercar de trincheiras e vai te sitiar e vai estreitar de todos os lados. E te derrubarão, a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois você não reconheceu, não conheceste o tempo que o Pai te visitou. O tempo que Jesus te visitou. O tempo de adorar o Senhor. Olha o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ele tinha uma grande missão para fazer aqui na terra. Ele tinha uma grande missão, e ele não queria ser como Jerusalém. Ele queria agradar o Pai.
E ele deixou o esplendor da sua glória para fazer a vontade do Pai. Ele se despiu da sua glória para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus e não a sua. E ele abandona a sua glória, ele vem para cá e chega o momento dele fazer a sua grande obra. Mas para ele vencer a Satanás e concluir a sua obra na terra, o que ele faz? Eu vou agradar o Pai. A primeira coisa que ele faz vai estar lá em Mateus 13, a partir do versículo Mateus 3:13. Mateus 3, versículo 13. Ele vai chegar e vai ter um camarada pregando como ele. Jesus não era mansinho para pregar, irmão. Jesus chegava assim e falava: ei, o caminho do céu é estreito, irmão. Vai pelo caminho estreito, porque é largo o caminho que leva para a perdição. Jesus chegava e falava bem assim: ei, se você deixar apagar a tua lâmpada, a porta vai se fechar. Jesus chegava e falava bem assim: ei, eu convidei muita gente para a grande ceia, mas um falou que tinha que cuidar do campo, outro falou que tinha que cuidar do casamento, outro falou que tinha que cuidar do boi, outro falou que tinha que cuidar do trabalho, me colocaram em segundo lugar, os convidados não eram dignos. E ele chega e vê um pregador igual ele preparando o caminho do Senhor, chamado João Batista. Ele chega e encontra João Batista pregando: ô cambada de cobra, raça de víboras. Já pensou se eu falasse assim, irmão? Você nunca mais voltava. Mas era assim que Jesus e João Batista pregavam, com quem já conhecia a palavra. Com o pecador, eles chegavam cheios de amor e mostravam o caminho. E depois que ele recebia, ele dizia: agora vai e não peque mais, não entristeça mais o coração do Pai. E ele chega e encontra aquele camarada falando, é um homem, e ele sendo Deus, não tendo usurpação por ser igual a Deus, ele quer ser forte aqui na terra. A primeira coisa que ele faz, ele se humilha. Hoje uma irmãzinha chegou para pedir conselho para o pastor. Ela acabou perdendo a família por alguns erros, e eu falei: filha, dos teus pecados o Senhor não lembra mais, mas você não pecou só contra Deus. Então você vai ter que fazer uma coisa, filha. Quer restauração? Vai ter que ter humilhação. Você vai ter que se humilhar para a tua filha, vai ter que se humilhar para o teu marido, vai ter que se humilhar para a tua família. E aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Como você veio confessar em lágrimas aqui para mim, eu já te perdoei, o Senhor já te perdoou, e a tua família vai te perdoar se você se humilhar. E o Pai vai se alegrar com você. E aí Jesus, vendo aquele homem, entra no Jordão com toda a humildade, ele sendo Deus, não tendo pecado. João Batista diz: Senhor, quem sou eu para te batizar? Não posso nem amarrar a sandália dos teus pés. Ele falou: deixa isso por agora. Convém cumprir a justiça, convém dar o exemplo de que o Pai se alegra quando o filho se arrepende dos seus pecados. O Pai se alegra quando o filho se arrepende dos seus pecados. E Jesus desce as águas, se humilha. Quando ele levanta, a Trindade aparece. Vem uma pomba do céu, aleluia. O Espírito Santo em forma de pomba. O filho está na água e o Pai declara em alta voz: esse é o meu filho amado que me dá alegria. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Esse é o meu filho que está fazendo a minha vontade. Esse é o meu filho que me obedece. Ele alegra o meu coração. Por isso ele vai ser forte diante do inimigo. E aí, sabe o que acontece? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Jesus quer ser super forte contra Satanás. Ele não quer dar espaço para o inimigo. Ele não quer ser vencido pela tentação, mas ele quer vencer a tentação. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o varão que é tentado. Ser tentado não é pecado, irmão. Pecado é ceder a tentação. Bem-aventurado o varão que é tentado, pois após vencer a tentação,
vai se tornar forte, vai receber coroa de vitória. E Jesus, Ele sendo Deus, vai jejuar e orar 40 dias para alegrar o coração do Pai, para ser forte. Efésios 6,13 vai dizer bem assim: façam tudo, para depois de ter feito tudo, possais estar firme no dia mau. Se revisto da armadura de Deus, se consagre, dedique a sua vida ao Senhor. Tudo que o pastor está falando aqui, alegre em Deus, fugindo do pecado. Resistir o pecado, resistir o diabo, e ele fugirá de você. Quer ser forte espiritualmente? Tem que alegrar o Pai. E aí Jesus vai para 40 dias de jejum e oração. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás vem tentar ele. Ele é vencido pelo pecado? Não, de jeito nenhum. Ele vence Satanás pela palavra. Ele estava preparado, ele estava santificado, ele alegrava o coração do Pai. Satanás chegava, não tinha chance com ele. Ele é tentado tanto na questão do instinto, que é a fome, tanto na questão financeira, quanto na questão do que colocar em primeiro lugar. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto, só Ele servirá. E Satanás partiu em retirada, porque ele venceu o pecado, porque ele estava forte em Deus, porque ele alegrava o Pai, e os anjos vieram e o serviram. Quer que os anjos sirvam você? Alegra o Pai. E por todo o Evangelho vai estar escrito: e Jesus, tendo despedido as multidões, subiu ao monte, ao particular com Deus, para orar. E Jesus, despedindo as multidões, foi orar, foi falar com o Pai. E Jesus, despedindo as multidões, foi jejuar. Jesus estava lá sendo transfigurado, João 9, e de repente ele começa a resplandecer. Ele fala para os discípulos: não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque não chegou a minha hora. E quando ele desce, está lá os discípulos apanhando do diabo. Quando ele desce, está lá a batalha espiritual vencendo lá embaixo. O diabo está vencendo na tua casa. A partir de hoje, você vai alegrar o coração do Pai, você vai ser forte para expulsar o diabo. E aí o que acontece, irmãos? Jesus desce e fala: casta de demônio só sai quando se alegra o coração do Pai, só sai com jejum e oração. Ele diz: sai! Olha o método de Jesus. Todos esses métodos você vê na TV, balela que não está na Bíblia, irmão. O método de Jesus era: sai! E o método que ele nos ensinou: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão. Não vai amarrar demônio, não, vai expulsar. Quem falou que amarra demônio está contrário à palavra. Demônio você não amarra, que ele fica ali te enchendo as paciências. Você expulsa. Quem está aprendendo com a palavra diz amém. E ele falou, e ele chegava, sai. E ele falou: no meu nome expulsarão os demônios. Então como é que os discípulos de Jesus expulsam o demônio? Sai! Em nome de Jesus. Quem disse? A palavra. O resto é invenção de homem. Eu quero a glória de Deus e não a glória dos homens. Eu quero agradar a Deus, não quero agradar os homens. Aprenda com a palavra. Aprenda com a palavra. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Aprenda com a palavra, agrada ao Pai. Não fica com coisa, irmão, que inventam por aí. Não fica com isso. Que o Senhor, quando olhe para nós, não queira chorar como chorava sobre Jerusalém, mas Ele olhe para nós como Ele olhou para Jó, e enche o peito para falar diante do diabo: está vendo o meu servo Jó? Como ele me louva, como ele é reto, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele agrada o coração do Pai. Ele venceu todo tipo de tentação. Jó, no momento da adversidade, por que ele aguentou aquela pressão? Por que Jesus aguentou a cruz, irmão? Porque eles eram fortes espiritualmente.
fraco emocionalmente, fraco espiritualmente, porque está desagradando a Deus, está no pecado. Sai do pecado e você vai vencer nas emoções. Sai do pecado e você vai vencer no espírito. Sai do pecado e o diabo vai fugir de você. Seja forte. Fala para o irmão, seja forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga prudentemente as palavras deste livro e você será prosperado em tudo que você fizer, por onde quer que andar. Não é poesia, é verdade da palavra. Para quem está forte no Senhor. Quem vai agradar o Pai? Levanta a mão aí. Quem vai agradar o Pai? Agrada agora, faz um carinho nele. Diz: Senhor, tu és lindo. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és formoso. A tua face eu quero ver. Senhor, eu te amo. Jesus chega e diz para o menino: sai. O menino fica como morto, se levanta, salvo, liberto, curado, abençoado. E os discípulos: por que nós não conseguimos? Vocês não agradaram o Pai? Eu estava lá agradando. Eu estava lá agradando. Chega o momento da cruz. Mateus 26, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus sua a gota de sangue? Por que Jesus agoniza? Porque ali o Pai não podia ajudar, porque era o plano traçado para salvar a mim e a você. O Pai estava de costas, não podia ajudar, porque senão Jesus encarava a cruz numa boa, irmão. Mas sabe por que ele resistiu e foi forte? Porque ele agradava o Pai. E agradando o Pai, ao terceiro dia ele ressuscitou. Terceiro dia ele foi mais forte que o inferno e mais forte que a morte, porque a alegria do Senhor foi a força dele. A alegria do Senhor foi a força dele. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: qual é o momento que o pai mais se alegra com seus filhos? Quem quer saber, levanta a mão aí. Quem quer realmente saber, levanta a mão aí. A hora que o pai mais se alegra com você, aí você vai sair forte daqui, amém? Quem vai sair forte diz um amém bem forte, amém? Aleluia. Tem que tremer a parede. Aleluia. Põe para mim lá, Lucas capítulo 15, verso 6, verso 10 e verso 32. Uma sequência parabólica de Jesus, onde ele conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida e conta a parábola do filho perdido. E aí ele vai dizer quando que tem festa no céu. Ele vai dizer quando que o pai mais se alegra. Qual que é o momento que o pai mais se alegra e a igreja vence e é forte? Diz a palavra do Senhor: e chegando a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo. Se alegrem comigo. Deus se alegra, o Pai se alegra, Jesus se alegra, porque eu achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Vem o verso 10, aleluia. Nós vamos agradar o Pai muito esse ano. Muita gente vai se achegar neste lugar arrependido. Mateus 4,17 diz que desde o começo do seu ministério ele começou a pregar o arrependimento. Aleluia. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Versículo 32, aleluia. Glória a Deus. A terceira parábola: mas era justo nós nos alegrar, aleluia, e folgarmos, porque este irmão estava morto, mas ele reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Que agrada ao Pai, se arrependa primeiro, julga-se a si mesmo e se arrependa. Você vai alegrar o Pai, ele vai te fazer forte. Você se arrepende, você é forte. Você olha para os teus pecados, você se torna forte. E quando você também se alegra com um irmão, com um pecador que se arrepende, você se torna duplamente forte. Paulo disse lá em 1 Timóteo 1,15, ele diz bem assim, pode pôr lá para mim, põe.
Quem acha que o apóstolo Paulo foi fora de série? Levanta a mão aí. Quem realmente acha que o apóstolo Paulo foi um evangelista fora de série? Levanta a mão aí. Ele foi o maior evangelista que já existiu, irmão. Se você não sabe. 1 Timóteo 1,15. Eu gosto muito de mostrar a base bíblica, irmão. A gente perde um pouquinho de tempo, mas você vê que não é minha opinião, é Jesus falando com você. E diz lá: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. Irmão, eu não sou melhor que você, eu sou pecador como você. E se eu falasse o contrário, eu estaria mentindo. Eu também tenho ressentimentos às vezes. Eu também entristeço o pai às vezes. Mas tem um detalhe: quando eu venho à casa dele, eu venho me arrepender. E nessa noite, uma noite tão séria, eu quero sair daqui muito forte, porque a alegria dele é minha força. Por outrora, às vezes eu entristeci o pai, mas hoje eu quero dizer: pai, eu me arrependo porque eu quero ser um pastor melhor. Eu me arrependo porque eu quero ser um pai melhor. Eu me arrependo porque eu quero ser um marido melhor. Eu me arrependo porque eu quero ser um cristão melhor. Eu me arrependo porque eu quero ser um funcionário melhor. Eu me arrependo porque eu quero ser um servo de Deus melhor, pai. Eu quero alegrar o teu coração. Eu quero ter fé, eu quero ser obediente, mas principalmente eu quero me arrepender. Orianda labaxê de candarabá. A alegria no céu quando um pecador se arrepende, irmão. E eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. E olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. De repente essa semana você entristeceu o pai. De repente essa semana você errou. De repente você é uma pessoa forte, cheia de dons, como era Sansão. Só que Sansão não se arrependia do seu pecado, e ele precisou ficar cego para poder ver. E no final da sua vida, no sofrimento, ele pagou caro, irmão, por entristecer o coração do pai. Aquele que era forte espiritualmente, ele era fraco, não vencia um pecado, não vencia uma tentação. Quando nós vencemos o pecado, aí nós somos fortes. No último momento da sua vida, aleluia, diante das colunas, o que ele faz lá, irmãos? O que ele faz lá, irmãos? Ele se arrepende. Ele se arrepende sinceramente diante de Deus, e a força dele volta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você se arrepender, você vai voltar a fazer milagre no nome de Jesus. Se você se arrepender, o nome do Senhor, o teu nome vai estar escrito no livro do Senhor mais uma vez, aleluia. Se você se arrepender, Satanás vai sair correndo de você. Se você se arrepender, se tornar uma nova criatura, meu irmão, aleluia, amar, jogar fora a mágoa, se arrependa da tua mágoa, se arrependa do teu rancor, se arrependa do teu julgamento, se arrependa da tua prostituição, se arrependa do teu ódio, se arrependa da tua murmuração, se arrependa da tua porfia, se arrependa da tua contenda, se arrependa do teu vício, se arrependa das tuas gulodices, das tuas bebedices, como diz a palavra do Senhor. Se arrependa de entristecer o Pai nessa noite, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com anel novo, você vai sair daqui com sandália nova, você vai sair daqui com mando novo. Ele vai fazer banquete do céu, e você vai sair daqui fortalecido, porque a alegria do Pai é a tua força. Aprenda a alegrar Ele, se arrependa. Enquanto cantamos, entrega o teu pecado diante do Senhor e saia forte deste lugar. Quando você se arrepender, na mesma hora, o Espírito Santo vai descer como desceu sobre Jesus, e você vai ouvir a voz do céu dizendo: esse é o meu filho que me dá prazer, a minha alegria é a força dele. Ele vai te fazer forte, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Não quero ir por atalhos, quero
vi o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Faça esse compromisso com Ele, aleluia. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, e ter uma altar onde eu nesta sofrer, crucifico meu erro, já agradeço a Jesus pela cruz. Aleluia. Deus amoroso, Tu és o nosso Abba Pai, o nosso fiel Jesus, que não imputa sobre nós os nossos pecados, Senhor, mas está de braços abertos, Pai, para nos receber arrependidos. Ah, Senhor, querido Deus, eu te imploro esta noite, Senhor, derrama sobre nós o Teu amor, que os Teus filhos venham se arrepender, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos, Senhor Jesus, estar dispostos a crucificar o nosso eu, Senhor, e estar diante do Teu altar, nos oferecendo como oferta viva, que nós sejamos apaixonados pela Tua palavra, que sejamos apaixonados pelo Teu Evangelho, que possamos ser sarados para sarar vidas, que possamos ser curados para curar e restaurar pessoas. Em nome de Jesus queremos transformar, Senhor, este mundo, Pai, em um mundo de luz, em um mundo de amor, Senhor, e começa a partir de nós e é através de nós. Traz, Senhor, aquilo que podemos mudar, traz em nós, Senhor, tudo aquilo que nos leva à esperança. Jesus, estamos dispostos esta noite a ouvir a Tua voz e obedecer o Teu chamado, Senhor. Em nome de Jesus queremos ser reflexos do Teu amor, que caia por terra agora todos os dados inflamados do diabo, tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, a ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, estar diante da Tua presença, obedecendo e ouvindo a Tua voz, Jesus querido, como um pai que ama e como um filho que obedece, Senhor. Vem, Senhor Jesus, sem demora e transforma os nossos corações. Em nome de Jesus, Em Pai. nome de Jesus, tem algum pecador arrependido? Levante sua mão aí. Tem algum pecador arrependido? Levante sua mão aí. Tem algum pecador arrependido? Levante sua mão aí. Sabe o que está acontecendo agora? Está tendo festa no céu. O Pai está alegre. O Pai está alegre, aleluia, com o teu arrependimento, com o teu compromisso novo. O Pai está alegre. Receba a força do céu. Receba a força do céu. Força para vencer no casamento. Força para vencer nos relacionamentos. Força para vencer no ministério. Força para vencer no trabalho. Força para vencer na empresa. Força para vencer as tempestades que se levantaram contra você. Força para vencer no físico. Seja curado agora em nome de Jesus. Vai curando agora em nome de Jesus. Vai curando agora. Profetiza, profetiza. Você está arrependido, o Pai está alegre. Agora você é forte. Agora você é forte.
vou passar pela cruz, aleluia. Eu vou passar pela cruz. Levanta a tua voz. Me quebrantar. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Me arrepender. Vou passar pela cruz. Cair. Portanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, já agradeço a Jesus. Mais uma vez, a última vez eu vou passar. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar. Uma igreja santa, uma igreja que linda, Deus ao próximo, aleluia. Chama de sangue, portanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, já agradeço a Jesus pela cruz, aleluia, pela cruz. Os pecadores arrependidos, dê uma forte salva de palmas para Jesus. O Pai está